salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, muito prazer. Eu sou o professor Tiago Pereira, estou aqui de boné, estou de camiseta virando boné agora porque agora ligou a chave e tomando água nessa caneca maravilhosa da aprovação, que eu sei que você, aluno implacável, tanto quer, tanto imagina. Quando que eu vou ganhar? Não, essa é exclusiva para professores. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar hoje aqui sobre o melhor preparatório para essa prova que você estava tanto aguardando. Que prova que é? Dá uma olhada lá, a prova para a Guarda Civil Municipal de Serra. É, meu aluno, você sabe que nesse caso a gente tá aí com um baita curso, a gente que é implacável tá com um baita curso preparatório. Lembrando, é o único preparatório especializado em guardas municipais do Brasil inteiro. Pode ter o preparatório A, o preparatório B ou C, mas especificamente preparado e, é claro, muito mais do que bem preparado, municiado, com especialidade para guardas civis municipais, guardas municipais do Brasil inteiro, só a Implacável Concursos. E é claro, você que está precisando mesmo ter aquela orientação, por quê? Porque edital tá aí, começo de setembro tá para abrir aí no dia 6. As inscrições, melhor dizendo, o edital tá na praça. As inscrições é dia 6. E aí, quando é que você vai tomar vergonha na cara e falar assim, opa, eu preciso desse preparatório, eu preciso desse curso que tem aí, edital verticalizado, todas as matérias. E é claro, eu não vou falar sobre todas as matérias, eu vou falar hoje com você aí sobre atualidades. Eu quero trazer para você o que você pode encontrar aí na parte de atualidades, tá? Claro que eu deixo você muito à vontade para pesquisar aqui, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem um link aqui para você falar com o consultor, com o meu xará, Tiago, ele que vai dar todo o atendimento para você e, é claro, a equipe dele para fazer você entender a importância desse investimento e, é claro, vai oferecer o pacotaço que só Implacável tem aí para você, tá? Também quero deixar você muito à vontade para seguir a Implacável Concursos no Instagram, se inscreve aí, aproveita e se inscreve, manda para aquele amigo, manda para aquela amiga que está se preparando, você sabe que está se preparando, já aproveita, manda lá pro cara, pega lá para você ter esse boné, essa camiseta, e é claro, para você não é para ficar só bonitinho para ir fazer a prova, não. Isso aqui é mais do que uma camiseta e um boné. Isso aqui é o símbolo de prosperidade que vai trazer a tão sonhada vaga para você, meu aluno. A tão sonhada vaga para você, minha aluna. Também, é claro, quero deixar você muito à vontade para me procurar lá nas redes sociais, @professor Tiago Pereira. Fica à vontade também para seguir, caso você queira tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, fique assim, muito mais do que à vontade para você mandar bala, tá certo? Deve ter um link aqui, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você então clicar direto, entrar no site lá do Implacável e conversar lá com o pessoal, o setor de vendas, tá? Mas também qualquer coisa pode me procurar no Instagram, que eu encaminho aí o seu contato para a galera, para você arrasar. São várias aprovações do Brasil todo, esse curso tem surpreendido aí muito pela qualidade, pela grande quantidade de aprovados também. E, é claro, a próxima vaga é sua, tá? Bom, sobre aí, Serra, tá na praça, tá? E o que vem cobrando? O que vem trazendo para você aí, meu aluno e minha aluna? O que vem colocando aí, essa parte de atualidades, tá? Então, a banca, como a gente já sabe aí, é a banca IDECAM, e ela está trazendo para nós ali, os seguintes assuntos. Matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos, financeiros, sociais, administrativos, culturais, artísticos, científicos e jurídicos ocorridos. Agora um detalhe crucial aqui, no Brasil, veiculados nos últimos 6 meses anteriores à data da realização da prova. Então a gente tem que acompanhar aí os 6 meses anteriores à data da realização da prova. Se a prova está marcada lá para dezembro de 2023,
Nós temos que analisar esses 6 meses a partir de agora. É isso aí, Thiago? A gente tem que ficar ligado nisso tudo, só que deixa eu contar um segredinho para você. Quando a gente fala de atualidades, tem acontecimentos que só acabam acontecendo especificamente em determinado momento, tá? Eu vou dar para você aí uma ideia de um acontecimento que pode acontecer, que pode ocorrer aí dentro desse período entre agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, considerando até mesmo o mês de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 6 meses antes da data da prova. Pode ser que o texto da reforma tributária seja, enfim, aprovado, e aí com a aprovação do texto da reforma tributária, todas as mudanças imaginadas que podem acontecer para a reforma tributária em relação à cobrança de um imposto único, se serão 2 impostos, como que então os microempreendedores vão fazer, como é que vai fazer, se vai ter mesmo aí o cashback para a população, isso tudo pode acontecer, mas é aí que eu digo para você. Surgiu agora essa ideia de fazer acontecer, sei lá se for agora no mês de setembro, outubro, novembro, se isso vai acontecer, foi agora que surgiu? Não. E aí que eu digo para você, nós aqui na Implacável temos uma aula específica, tem uma retrospectiva mês a mês trabalhando com acontecimentos do mundo inteiro e também aqueles mais relevantes do Brasil e os mais relevantes do mundo, que com toda certeza, olhando para geralmente como muitas bancas gostam de cobrar, nós trabalhamos esses assuntos nessas retrospectivas mês a mês. Bom, se você já é aluno Implacável, você provavelmente deve ter assistido a isso. Agora, se você não é aluno Implacável, aí eu digo para você, a partir do momento que você vai ter acesso à plataforma, você vai conferir isso aí, você vai falar, opa, agora eu entendi onde é que está toda essa construção e de que maneira isso pode cair lá na minha prova. Só lembrando, não sei se você já deu uma olhada aí no edital, a parte de atualidades são 9 questões. Caramba, 9 questões. E essas 9 questões podem vir de que maneira aí para mim? Considerando a banca IDECAM, sabendo aí o perfil da banca, claro que hoje nós não vamos traçar aqui o perfil da banca. Hoje eu vou dar para você só uma perspectiva relacionada a alguns dos assuntos mais importantes relacionados aí a atualidades no Brasil nos últimos 6 meses. Mas já imaginando que esses acontecimentos, com toda certeza, terão desdobramentos aí, ó, ao longo desses 6 meses que nós temos, 5 meses que nós temos até a data da prova, até a prova. E com toda certeza você não estará desacompanhado quando chegar lá na véspera da prova. Nós aqui no Implacável vamos fazer aquela revisão de véspera que só Implacável Concursos tem para você, tá? Agora, você viu aqui que então tem um leque muito grande, né? Fatos políticos, econômicos, muitas e muitas vezes esses fatos estão correlacionados, financeiros, aí nós temos também aspectos sociais, administrativos, que também acabam se coadunando aí com as características relacionadas aos fatos políticos. Também nós temos aqui fatores culturais, artísticos, científicos e jurídicos que acabaram acontecendo no Brasil. Eu até diria aqui, ó, que a banca pode colocar alguma característica relacionada a fatos ambientais, tá? Porque ela vai ter uma relação com essas características científicas. Não se espante se você chegar lá na prova e ter alguma característica lá relacionada, por exemplo, aí a essa disputa interna aí do governo federal sobre a questão da exploração ou não exploração da bacia amazônica. Quem é a favor da exploração? Quem é contra a exploração da bacia amazônica? Calma, meu aluno, calma, que nós vamos falar disso aí no curso completo que só Implacável tem. Tem aqui embaixo também um link para você acessar e cair direto
lá nesse curso. Se não tiver o link, fique tranquilo, é só você procurar lá no seu buscador preferível, Implacável Concursos, a que mais aprova no Brasil. Pronto, aí você vai lá, clica no linkzinho, já vai te encaminhar diretamente. Mais ainda, se você não conseguiu, me chama no privado, lá no meu Instagram, que eu direciono para você o contato de quem manja do assunto, quem vai falar para você quais são aí as oportunidades, as possibilidades que você tem para adquirir o melhor curso, simplesmente o melhor curso para guardas municipais do Brasil, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha numa questão, numa questão aí que é muito importante, tá? Analisando aí as características da banca, trouxe essa primeira questão para a gente analisar aí o seguinte. Ao contrário do que apregoam os criminosos que lucram com a extração do ouro, o garimpo ilegal é uma atividade que possui diversos impactos negativos e que devem ser lembrados sempre. Assim, podemos reunir forças para combater este crime e interromper o ciclo de ilegalidades que se alojam no interior da Amazônia, junto com as dragas, balsas e escavadeiras hidráulicas. Você vê ali, ó, divulgado, o edital coloca para nós aqui, ó, que essas notícias têm que ter sido veiculadas aí em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão. Caiu na internet, aí a possibilidade é imensa, tá? E aqui, ó, já que está falando de internet, tá lá o site de onde foi retirado, então, esse trechinho aí, o site da organização não governamental relacionada ao meio ambiente, o Greenpeace. Agora vamos para o comando da questão. O trecho acima trata da afirmação de especialistas em preservação ambiental que garantem haver danos irreversíveis na prática do garimpo ilegal, principalmente aos povos originários que vivem nas regiões onde eles se instalam. Qual foi a ocorrência identificada neste ano de 2023 que tinha como principal causa a exploração do garimpo ilegal? Aí, meu aluno, se você, olha aqui, ó, informação falada lá na retrospectiva do mês de janeiro de 2023, a crise sanitária no território Yanomami. Essa crise sanitária no território Yanomami vem em meio aí a denúncias que acabam envolvendo principalmente ações aqui mais exatamente, de órgãos governamentais. Aí a gente tem os governos dos estados, onde a gente está falando onde existem as populações indígenas, e as famosas organizações não governamentais, tá? Lá em janeiro, quando eu falei lá sobre a retrospectiva, os principais acontecimentos de janeiro, esse assunto vem em meio aí a uma aura de denúncia, como se fosse aí resultado da política, ou da falta de política, assistência do governo anterior, e aí ficou aquela situação. Será que a culpa é do governo anterior, a culpa é do governo agora, a culpa é do estado aí de Roraima? O que está acontecendo ali? É só Roraima? Tem também a questão indigenista no Amazonas, outros estados que acabam sendo vítimas, a população indígena, onde está aí em estados que acabam sendo vítimas dessa situação como um todo, também padecem desse mal. A questão aqui é que percebeu-se que, infelizmente, uma grande quantidade de povos indígenas dessa tribo específica aí, Yanomami, vem sofrendo aí nos últimos meses, lá no caso anterior a janeiro de 2023, com essa falta de assistência médica, assistência sanitária e também alimentícia. Bom, a questão aí acaba envolvendo não apenas, como você viu ali, as ações governamentais, mas principalmente em meio, e como você viu aí a matéria bem clara, em meio ao garimpo ilegal. Aí a gente tem também a questão relacionada às ações das organizações não governamentais. E aqui eu já quero lançar para você algo que é muito importante, um assunto que ainda está acontecendo agora,
que é a Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs na Amazônia, a famosa CPI das ONGs. Ao longo aí dos meses de junho, julho, agosto, para ser mais exato, a partir de julho ficou mais claro, essa CPI tem ouvido representantes aí das várias tribos indígenas da região norte do Brasil, que acabam recebendo, em boa parte, as organizações não governamentais. Eu não quero entrar no mérito da questão agora, mas muitos órgãos de imprensa têm veiculado que as ações de algumas dessas ONGs não são benéficas para esses povos indígenas. O que está aí ficando claro que eu não quero dar o veredito final aqui da CPI, eu não sou o relator dessa CPI, mas é provável que a relatoria vá acabar colocando que, para algumas organizações não governamentais, a pobreza, a fraqueza e as dificuldades que essas tribos indígenas vêm passando, para eles é bom, porque isso justifica as suas ações. É aí que a gente começa a perceber que algumas dessas organizações não governamentais não são exclusivamente brasileiras, tem algumas de fora. E agora, vamos lutar a favor dessas organizações não governamentais? O negócio é que o cuidado em relação aos povos nativos acaba envolvendo uma questão jurídica, porque está lá na Constituição Federal, responsabilidade do Estado em relação a esses povos, a manutenção de sua cultura, dos seus costumes e, é claro, da sua própria sobrevivência. Por falar em povos originários da terra, uma outra decisão que está para acontecer e está ganhando, é claro, um contorno muito grande aqui, é a questão relacionada ao marco temporal. Marco temporal. Claro, meu aluno, eu não vou agora, nesse momento, eu não vou falar sobre o que é o marco temporal, não vou destacar para você, porque isso a gente vai trabalhar ao longo desse período de preparação. Calma que nós temos mais aulas para falar desse assunto, tá? Agora a gente está vendo aqui como que a banca pode cobrar, mas já quero lançar para você aqui buscar, tá? Você pode procurar lá, por exemplo, no meu próprio Instagram, informações relacionadas ao marco temporal, beleza? Agora vamos para frente, vamos ver então o que nos diz a questão, tá? Só um detalhe, nós temos então esse comando aqui, né? Qual foi a ocorrência identificada neste ano de 2023 que tinha como principal causa a exploração do garimpo ilegal? A crise sanitária foi revelada pela principal causa relacionada então, a crise humanitária na Terra Yanomami. Olha o leãozinho do implacável ali na letra A, meu aluno. Olha o leãozinho da implacável ali. Beleza? Tranquilidade? Vamos adiante. A Câmara dos Deputados aprovou na sexta-feira, 7/7/2023, e encaminhou para análise do Senado o texto base daquela que é uma das reformas mais esperadas pela sociedade produtiva de todo o país, além dos governantes de estados e municípios. Qual é essa reforma? Seria a reforma administrativa? Bom, essa aqui, na minha humilde opinião, essa aqui devia acontecer por primeiro, tá? Essa aqui devia ser a primeira, antes daquela que foi então aprovada na sexta-feira. A previdenciária não, porque essa aqui já foi, a previdenciária já aconteceu, ainda antes do início do governo Bolsonaro, antes de Jair Messias Bolsonaro. A reforma trabalhista veio junto com essa reforma previdenciária, e a reforma que vai acontecer, ó o leão da implacável aí, meu aluno, a reforma tributária. Tiago, por que você está falando da reforma administrativa? Por que ela tinha que vir antes da reforma tributária? Porque a reforma administrativa precisa então estabelecer aqui os critérios em relação à administração pública. Os critérios em relação à administração pública. É aqui
que a galera fica naquele medo, né? Nossa, mas primeiro a reforma tributária, será que a reforma tributária vai acontecer de uma maneira em que seja eficaz e positiva para todos? A ideia da reforma tributária é a de que alguns impostos sejam simplificados, impostos federais acabem sendo simplificados, e ao invés de cobrar uma, duas, três vezes, cobrar de uma única vez, mas de uma forma efetiva, em que principalmente a pessoa que acaba contribuindo, ou seja, o contribuinte, não se desgaste tanto com a burocracia. Já paguei uma vez, paguei duas, paguei três. E é claro, a pergunta que não quer calar: vai diminuir a cobrança tributária? Essa cobrança de impostos vai ser diminuída? Você sabe que não. Você sabe que imposto num país igual ao nosso, na verdade em qualquer país do mundo, tá? É assim que o Estado sobrevive. Utópica é aquela pessoa que acredita que não vai ter cobrança de impostos. É bem utópica essa pessoa. Então, fica tranquilo, tá? Vai continuar cobrando, quem sabe pode ter uma celeridade em relação aí à cobrança de impostos, tá? Celeridade, agilidade, e é claro, a burocracia diminua um pouco, certo? Agora, os nuances também dessa reforma tributária, calma que isso não é assunto para a gente trabalhar tudo hoje, beleza? Hoje nós estamos vendo aí, ó, algumas possibilidades. E uma das possibilidades, um dos assuntos que nós falamos, inclusive, lá em abril, tá? Nós falamos em abril aí de 2023, foi então a questão relacionada aí, ó, relacionada ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal relacionado então ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vai então propor a ideia de que quanto é que pode se gastar. Isso aqui é a ideia do quê? O teto de gastos. Teto de gastos. Que vai ser uma medida adotada ainda durante o governo Temer e que, é claro, continuou com esse nome, com Jair Messias Bolsonaro, mas agora o novo presidente falou, vamos mudar o nome, né? Porque é interessante quando um novo governo assume, mudar o nome das coisas. Tá bom, então vamos mudar. É aí que então entra essa denominação arcabouço fiscal, que na verdade não é nada mais, nada menos do que o estabelecimento de critérios, sobretudo em relação a quanto é o máximo que o governo federal pode gastar, considerando o quê? Considerando aquilo que é arrecadado, considerando aquilo que é muito importante de ser investido no país, deixando de lado, deixando de lado alguns critérios econômicos, algumas atividades e questões sociais. O arcabouço fiscal, ele vai ter aí um teto. Para quê? Para que mantenha a estabilidade e a credibilidade do governo federal, para não gastar a mais. Não pode sair furando o teto, não pode sair simplesmente metendo o pé, nós vamos gastar a mais. Óbvio que durante a pandemia de SARS-CoV-2, o governo federal teve que buscar aí, mas foi ali naquele contexto emergencial por conta da pandemia, e depois, é claro, o teto foi restabelecido. O que agora está sendo discutido é em que momento o teto pode ser rompido, nunca pode ser rompido, e é claro, o que fica assim de fora? Isso aqui não entra. Esses recursos aqui não são mexidos, que são relacionados a quê? Aos aspectos sociais. Embora, é claro, uma informação, um corte que vem chamando muito atenção e foi feito recentemente, é o corte em relação à educação, feito pelo governo federal, que deixou então de repassar algo em torno de 303 milhões de reais para as universidades públicas federais, principalmente a título de que, olha, esse dinheiro nós não conseguimos repassar porque ele está saindo daquilo que nós tínhamos. Será que está saindo mesmo? Bom, vamos adiante para ver o que mais temos aí, tá? Como a gente está falando de aspectos, características culturais, a campanha da fraternidade é uma das atividades mais tradicionais que acontece aí na história do Brasil, né?
e com base nela vamos ver aí o que traz essa questão pra gente aí, ó. O texto base da campanha da Fraternidade 2023 propõe despertar o espírito de caridade e de compromisso que deve estar presente em todos que querem ser discípulos de Jesus. Com base no conteúdo enunciado, o marco alternativo que apresenta o tema da campanha da Fraternidade 2023. O tema da campanha da Fraternidade 2023 é Fraternidade e Fome. Dá uma ligada no folder aqui, inclusive, olha. O folder da campanha da Fraternidade, trazendo ali as palavras sagradas ali do Evangelho de Mateus, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer, fraternidade e fome. Essa campanha começou lá no dia 2 de abril, no Domingo de Ramos, e promove então a coleta nacional relacionada à solidariedade. Legal é perceber que em acontecimentos como esse, o que mostra efetivamente que existe não uma correlação entre religião oficial, porque o Brasil não tem religião oficial, mas tem uma religião predominante. A questão da religiosidade faz parte da cultura brasileira, e esse é um aspecto, essa é uma característica que você, eu não sou do Espírito Santo, eu não sou aqui da região onde vai acontecer a prova, não tem problema, mas você tem que saber que nesse processo de colonização do Brasil, há uma grandiosa influência, e é claro, a campanha da Fraternidade não é de hoje, obviamente que ela vem há muito tempo já acontecendo, e é algo que chama muito atenção no Brasil e, é claro, fora do nosso país também. Tiago, mas o que mais que a gente pode encontrar aí nessa prova, relacionada então à parte de atualidades? Dá uma ligada lá. Sobre a administração pública brasileira, a participação dos diversos segmentos da sociedade nas discussões das políticas públicas, leia o enunciado abaixo e responda. Criado em 2003, funcionou por mais de 15 anos, até ser extinto em 2019. Foi recriado e teve sua primeira reunião no dia 4 de maio. Destaca-se aqui que políticas como Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, crédito consignado e a política de valorização do salário mínimo surgiram de diálogos desse colegiado. Para o presidente Lula, ele desempenhará um papel importante para vencer desafios como a fome, as desigualdades e as urgências ambientais. Meu aluno e minha aluna, essa é uma pergunta da banca, tá? Essa é uma pergunta aqui, ó, que foi cobrada no concurso agora de 2023, lá da Prefeitura de Fortaleza. Então, para você perceber, aquele edital de Fortaleza era parecido com esse aqui da GCM, de Serra? É bem parecido. É praticamente ali a mesma coisa, praticamente a mesma estrutura. Tá, então, como é que eu tenho que prestar atenção nisso? Bom, você viu, trouxe ali, então, um órgão, não é necessariamente uma autarquia, mas tá falando de que então? Dá uma ligada lá. O enunciado se refere à criação do quê? Colegiado de líderes do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não precisa do presidente Lula para atuar. O grupo de trabalho interministerial, esse não precisa também, esse nunca sumiu, ele nunca deixou de existir, ele existiu ininterruptamente. Esse que nós estamos falando, ele foi extinto em 2019. Seria então o Conselho de Administração da Petrobras? A Petrobras é uma empresa que tem capital misto, esse Conselho de Administração, ele continuou existindo, tá? Porque a Petrobras é uma empresa. Agora, o Conselhão, meu aluno, o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que conta então com o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, juntamente, é claro, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, por enquanto Alexandre Padilha, e mais 240 integrantes formam então o Conselhão. Esses mais de 240 integrantes não ganham salário, eles não têm remuneração, eles participam ali por amor às causas. E aí são quem? Líderes comunitários, são pessoas da sociedade civil organizada, empresários que têm
em comum esse objetivo de estabelecer essas políticas sociais. Eles se reúnem, é claro, em Brasília, ordinariamente existe uma agenda para essas reuniões acontecerem e, nesse caso, não é mais um grupo onde vai entrar mais gente para ganhar uma grana, não. Isso aí já vinha acontecendo lá no primeiro governo Lula, depois se manteve durante o governo de Dilma Rousseff e o presidente Jair Bolsonaro achou por melhor, achou mais interessante não manter o Conselhão. O Lula, quando voltou, então, falou, opa, vamos estabelecer aí, ó, o Conselhão. Você viu quando que ele foi recriado, né? No dia 4 de maio de 2023. E como Conselhão vai tomar ainda muitas outras medidas, o próprio retorno aí do programa Minha Casa Minha Vida acaba acontecendo também agora no primeiro semestre, mas isso tudo tem repercussões ao longo de 2023, isso pode ser informação que será cobrada aí na sua prova. Tá? Além disso, meu aluno, nós temos também, olha lá o leãozinho do implacável letra B, olha lá. Nós temos também aí, ó, esse outro assunto que ainda vem chamando muito a atenção. Tramita no Congresso Nacional, já em fase de aprovação, um projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O tema é polêmico e vem debatido desde 2020. O projeto estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet. A transparência em relação a conteúdos patrocinados e a atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. O projeto de lei é popularmente conhecido como, esse projeto de lei é o famoso projeto de lei das fake news. É o projeto de lei chamado então de PL 2630 de 2020. Tiago, você acha que pode cair alguma coisa relacionada então a esse PL? Olha, das fake news, a gente sabe que a questão das fake news acaba ganhando um campo muito maior ao longo de 2022, no processo eleitoral que não foi aceito aí por uma parte significativa da população brasileira. Esse processo eleitoral não foi aceito e desde outubro de 2022 manifestações tomaram conta do Brasil inteiro até que culminaram com a histórica ou as históricas invasões às sedes dos três poderes de Brasília, em Brasília, o famoso 8 de janeiro. Esse 8 de janeiro que está sendo ainda muito discutido. Inclusive, esse 8 de janeiro tem uma comissão parlamentar mista de inquérito. Por que é mista? Porque tem membros, lembra lá, membros da Câmara e do Congresso. Então nós temos deputados e senadores, deputados federais, obviamente, que vem discutindo, entre outros fatores, os motivos, tá? Os motivos que levaram então às ações, os responsáveis, obviamente que as consequências dessas pessoas que acabaram se envolvendo. E aí, como você que é aluno implacável, você vai ver aí que na retrospectiva do mês de agosto, essa CPMI aí do 8 de janeiro deu muito o que falar. Teve muita gente indo depor ali, como Anderson Torres, Walter Delgatti, o hacker não, porque não é com R, é hacker com H, o hacker da Vaza Jato, depois ele foi sentenciado, e esse é um assunto que ainda aí ao longo de setembro, outubro, novembro, vai dar muito o que falar, tá? Porque o objetivo é o quê? É punir severamente os responsáveis por isso. E há toda uma discussão ainda dentro da questão relacionada à polarização política, que ainda toma conta do nosso país, que a gente sabe, inclusive, essa polarização política foi uma notícia aí, ó, do primeiro semestre, tá? Ainda tem gente que tá aí sem se falar por conta dessa questão relacionada à polarização política, tá? E aí, ó, para finalizar, meu aluno e minha aluna,
Isso aqui é um assunto triste, é uma situação aí complicada que veio acontecendo aí, ó, ao longo do começo do ano, ainda, junho de 2023, chamou bastante atenção essa situação relacionada aqui. Olha lá. A segunda vítima do ataque à escola estadual Helena Collodi morreu na madrugada do dia 20 de junho de 2023 no hospital. O jovem de 16 anos, identificado como Luan Augusto, foi atingido com 2 tiros na cabeça. Foi socorrido após o ataque. Durante o ataque, a estudante Caroline VR Alves, de 17 anos, que seria a namorada da vítima, também foi atingida pelos disparos e morreu. Segundo a polícia militar, um ex-aluno de 21 anos atirou contra os estudantes da escola na manhã do dia 19 de 6 de 2023. O homem entrou no local alegando que solicitaria um documento. Após os disparos, a polícia foi acionada e o assassino foi preso. Segundo a PM, foram apreendidos com o assassino uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada. O autor do ataque foi encontrado morto em sua cela na casa de custódia na noite do dia 20 de 6 de 2023. Esse crime ocorreu na cidade de Cambé, Paraná. Infelizmente, essas tragédias, quando vem acontecendo, como vem acontecendo com uma certa frequência aí no Brasil, tivemos a situação, a mais complicada que teve, a última que teve, infelizmente, foi em Blumenau. Infelizmente triste, muito, muito triste. Dá um asco de falar, dá uma dor no coração de falar nesse ataque covarde feito. Eu tenho que até me controlar, e você também, é claro, você aluno, futuro guarda municipal, agente de segurança pública, vai se deparar com essas situações. É difícil, complicado, mas são aquelas situações que marcam, porque nós vamos então pensando regressivamente. Não, a última foi em Paraná, Cambé. A penúltima foi Blumenau. A antepenúltima foi lá em São Paulo, foi lá capital. Essa de Suzano, como diz a questão, essa foi uma das, digamos, primeiras nessa série histórica aí durante o século XXI, coisa que anteriormente não acontecia no Brasil, né? É uma situação aí inusitada, mas que vem acontecendo com frequência. E aí, dentre os motivos que acabam trazendo, acabam fazendo com que essas pessoas venham atacar, agredir gratuitamente, nós vemos que não é um padrão, mas em alguma situação acaba envolvendo ex-alunos da instituição que por um motivo ou outro relacionado a bullying ou algum tipo de agressão que sofreu ao longo da sua vida escolar, quer voltar e resolver a coisa. Ou então, no caso, nesse caso específico aqui de Cambé, no Paraná, era uma espécie de retaliação em relação à jovem, o seu ex-namorado que agiu ali de forma passional. Infelizmente, estamos à mercê dessa situação. Eu que sou professor eu estou em escolas, eu vejo hoje que algumas escolas todas as escolas que eu trabalho, tomaram medidas de segurança para principalmente barrar a entrada das pessoas, a não ser que a pessoa, escale, mas agora isso fez com que muitas instituições de ensino, de todos os níveis, tomasse essas precauções. Não que eu quero, obviamente, que isso aconteça, mas isso está fora do nosso controle, fora do controle também dos órgãos de segurança pública. Claro que pode acontecer, é claro, é uma investigação um pouco mais minuciosa relacionada ao que as pessoas estão acessando. Agora, como fazer isso? Como acessar o que as pessoas estão acessando? Quem que vai dar essa informação? Olha, isso mais uma vez traz aí a questão relacionada à internet, tá? Meu aluno e minha aluna. Bom, eu deixo você muito à vontade novamente para me procurar lá no Instagram, @professor Tiago Pereira. Lembrando, tá? Lembrando que o edital está aberto, as inscrições começam agora dia 6 e vai até outubro, não lembro exatamente aí que dia de outubro, mas é bem no comecinho de outubro, e você não pode perder tempo, não pode ficar de fora dessa. Eu falei para você da remuneração, pode chegar até R$9.000. É uma remuneração consideravelmente agradável. É ou não é? Então, meu aluno, se eu fosse você, não ficaria marcando touca de jeito nenhum. Beleza?
Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Beijão grande e até mais. Valeu!